Recebe, Senhor, a nossa oração. E salva o nosso país. Nós sabemos que só o Evangelho é transformador. Só o Evangelho faz um novo homem. E pedimos que o Evangelho nessa nação continue sendo pregado, o Evangelho verdadeiro, genuíno. E que a cruz verdadeira de Jesus continue sendo pregada e proclamada na nossa terra. Obrigado pelo que temos, que o Senhor nos deu graciosamente. E te louvamos esta noite em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Legal, né? Doma para mim, por favor, da Ariane. Se o pastor Bruno me permite, a gente está falando da conferência. E na conferência vai acontecer uma coisa muito importante para Alphaville, que é a unção pastoral dos nossos pastores, o Ivan e a Isa. E o reconhecimento do pastor Fischer. Pode ficar em pé, Ivan? Cadê a Isa? Deve estar trabalhando em algum canto, que essa mulher não para em lugar nenhum, né? E o reconhecimento do nosso pastor Fischer, já é velho, já não precisa de unção nova. E é um prazer ter vocês, é um prazer a igreja ter novos pastores, gente. Então, você precisa estar lá de manhã, pastor Bruno. Domingo pela manhã, vamos ter a unção desses irmãos, o reconhecimento do nosso pastor Fischer. Tá bom? Obrigado. Desculpa se eu quebrei o protocolo. Hoje à noite eu quero fazer uma coisa diferente. Nós temos na Relevância um ministério embrionário ainda, e nós queremos implantá-lo, vendo o coração do pastor Tiago. E o objetivo de falar hoje é pensando nisso. É um ministério não muito fácil, mas é vital para a igreja, para o povo de Jesus, para as pessoas, porque Jesus veio para que nós tivéssemos vida, não é? Vida e abundância, não é que a Escritura fala? Uma vida transformada, uma vida cheia do Espírito. E nós conseguimos ir. A espiritualidade, ela não vem fácil, irmãos. A vida espiritual é uma guerra, é uma grande luta. Para se alcançar a espiritualidade genuína, há necessidade de grande batalha. E há coisas na nossa vida, na nossa história, que tem o poder de bloquear e de impedir que a verdadeira espiritualidade aconteça na nossa vida. É sobre isso que eu quero falar essa noite, de uma maneira tanto quanto metódica, sei lá como é que você vai achar, mas eu gosto de escrever tudo, acho que todos na posição que estão podem ler. E o tema seria o lamento do se ao menos. A expressão se ao menos, ela pode se tornar um peso insuportável. E todos nós, às vezes quando a gente fica mais velho, a gente começa a pensar assim, talvez quando é muito mais jovem, nem tanto. Mas a gente às vezes chega numa idade, e dependendo da vida que você teve, do que aconteceu com você, como foi sua família, como foram suas decisões, nós vamos pensar assim, se ao menos eu tivesse casado com tal pessoa, se ao menos eu não tivesse mudado de emprego, se ao menos eu tivesse ficado naquela igreja, se ao menos o meu pai estivesse vivo ainda. E esse se ao menos, ele pode se tornar insuportável. Porque na minha e na sua vida, coisas boas e coisas ruins aconteceram. E você tomou decisões boas e tomou decisões ruins, que marcaram a sua história e marcam o seu emocional até hoje. Então, nas nossas igrejas, normalmente não se fala muito sobre o emocional, mas o emocional, as memórias que geram emoções, são vitais para todos os seres humanos, e a Bíblia fala disto. A Bíblia se preocupa com isto, porque nós trazemos uma carga emocional, algumas boas, outras não tão boas, e algumas escravizadoras.
E o Senhor Jesus, no seu amor, na sua sabedoria, mediante o poder do Espírito Santo, tem o poder de alcançar as suas memórias e transformar em você o seu se ao menos. E você parar de falar se ao menos. E prosseguir na sua vida sem pensar no se ao menos. Porque ele é destruidor. Esse homem se casou, tem filhos. E prega no mundo inteiro. O encontro dele com Jesus destruiu o se ao menos. Se ao menos eu tivesse pernas, se ao menos eu tivesse braços, se ao menos eu fosse perfeito, normal. E ele supera isso pela graça e pelo poder de Jesus. Isto é o que Jesus pode fazer na vida de uma pessoa. Isso é o que Jesus tem o poder de fazer na vida de uma pessoa. A restauração de Mary Neal. Mary Neal, uma médica cirurgiã e ortopédica, teve uma experiência de quase morte durante um acidente de caiaque. Ela ficou submersa por mais de 30 minutos. E embora a sua equipe médica tenha conseguido reanimá-la, ela sofreu danos graves no cérebro na coluna vertebral. A medicina tinha pouca esperança de sua recuperação total. Durante o tempo em que esteve clinicamente morta, Mary relata ter tido um encontro com anjos e uma visão de Jesus. Ela sentiu uma paz e um amor incondicionais que a transformaram para sempre. Ao retornar à vida, ela se surpreendeu ao ver seu corpo curado de maneira milagrosa. Os médicos ficaram perplexos com a sua recuperação, que desafiava todas as explicações científicas. Sua experiência a levou a um profundo reexame de sua vida e de sua fé. Ela escreve um livro, Paraíso, Minha Jornada ao Céu e de Volta. Tornou-se um best-seller. A cura de Mary não foi apenas física, mas também espiritual. Ela passou a viver com uma nova percepção do propósito de vida, com um foco maior na fé e no amor ao próximo. Duas experiências diferentes. Duas pessoas que poderiam dizer sim ao menos. E a vitória dessa mulher foi completa, porque ela, para estar totalmente inutilizada, totalmente perdida, mas houve uma graça de Deus na vida dela. Obrigado. E ela se tornou uma pregadora, mas são vidas diferentes. Os desafios e as experiências foram diferentes. E nenhum deles pode mais dizer sim ao menos. Então, nesta noite, quero convidar você a pensar em sua vida. Provérbios 17, 22. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido seca os ossos. Você sabe que coração é uma figura de linguagem, né? Coração está falando sobre os nossos sentimentos, sobre suas emoções, sobre a maneira que você pensa. O grego fala da psique, da alma, do intelecto, a parte imaterial do homem, dividida em alma e espírito. Não sabemos onde está o espírito, onde está a alma, quem está dentro do quê. Mas o provérbio está me dizendo que se você está alegre, se tem coisas boas, o seu rosto mostra isso, não é? Mas se dentro tem tristeza, transparece também. É o que Provérbios está querendo dizer para mim e para você. Então, muitas vezes, a raiz dos nossos problemas emocionais, espirituais, no presente, está em feridas não cicatrizadas no passado. Você veio para Jesus, você tem Jesus. Jesus é real na sua vida. Porém, há coisas que aconteceram, talvez sim, talvez não, não é? No seu passado, que podem estar travando a sua vida espiritual, profissional, emocional e todos os aos por aí. Experiências como traumas, rejeições, fracassos, podem moldar quem somos e como nos relacionamos com Deus e com os outros. A nossa carga de vida, de onde viemos, nosso pai, nossa mãe.
Alguns foram bons, outros não foram bons, outros foram ausentes. E mesmo estando em Jesus, isso afeta a sua vida. Isso nos afeta nossos relacionamentos com Deus. Essas coisas, essas situações, nos levam às vezes a rotular Deus. E às vezes nos impede de entender e perceber que Deus é bom. Mas se Ele é bom, por que isso aconteceu comigo? Se ao menos Deus tivesse feito isso. Se ao menos Deus tivesse feito aquilo. E nós começamos a culpar Deus de coisas que vão bloquear nosso relacionamento com Ele, ao invés de procurar compreender e viver qual é o seu plano para a nossa vida, mesmo nas situações passadas, mesmo nas coisas que aconteceram. Se não forem tratadas, essas feridas não forem tratadas, essas feridas vão continuar a nos influenciar e a sabotar nosso bem-estar, manifestando-se em sentimentos de culpa, de mágoa, de vergonha ou de ressentimento. É a bagagem que a gente traz. É inevitável. Quem vive no mundo traz a sua bagagem. Está com Jesus? Sim. Mas nosso estado interior afeta todo o nosso ser. O coração alegre deixa o rosto agradável, bonito, mas o coração triste mostra uma face caída. A boa notícia é que existe um caminho para a cura, que envolve a nossa participação ativa e o poder transformador de Deus, porque o nosso Deus pode curar todas as coisas, segundo o seu plano, segundo o seu propósito, segundo o que Ele deseja. Porque se nós não cremos nisto, vamos fechar a porta e vamos embora. Se nós não acreditamos que o nosso Deus é bom, vamos fazer outra coisa, e não tudo que estamos fazendo aqui, porque Deus é bom e é sempre bom. As partes de nós que precisam de cura. Então essas divisões que eu vou apresentar para vocês, elas são para efeitos de estudo, porque não se pode pegar a complexidade humana e dividi-la em fatias. Não dá para dividir em fatias a sua maneira de ser, sua alma, seus sentimentos. A divisão que fazemos aqui é para tentar estudar essa questão. Então, para iniciar um processo de cura, é essencial compreender as diferentes partes do nosso ser, que talvez tenham sido afetadas por experiências dolorosas e que estão causando males na sua vida. Por exemplo, primeiro, o eu sentimental. Esta é a parte que sente, mas que por ter sido ferida, muitas vezes reprime emoções por medo. Ou seja, eu não quero que ninguém saiba o que eu estou sentindo. Eu não sei o que você está sentindo. De repente, se eu tenho um pouco mais de amizade com você, ao olhar para o seu rosto, eu começo a descobrir, você não está bem, né? Na igreja nós temos muita mania de falar, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu quero ver como é que você vai ficar quando alguém chegar e falar, não está bem não. O que você vai fazer? Porque a gente tem essa mania. Está tudo bem? Tudo bem. O cara está sangrando por dentro. E a igreja, que deveria ser um lugar de cura, de que a pessoa pudesse falar e dizer, não, eu não estou bem, sem ser julgado, sem ser rotulado, se torna um lugar de acusação. Gente, a gente não chora mais nos cultos. Pastor, mas chorar não é importante. É importante sim. Porque eu não sei você, mas eu ainda cometo pecados. Eu não sei você, mas eu ainda... Talvez nessa sala só eu, né? Eu entristeço o Espírito Santo. E é muito grave entristecer o Espírito Santo. E eu tinha que me arrepender disso. Eu tinha que achar isso ruim. Isso é ruim. O eu sentimental, ele é afetado, é a parte que sente, mas que foi ferida muitas vezes de uma pessoa
reprime as emoções e reprimimos a emoção por medo. A cura aqui envolve permitir-se sentir de forma genuína, sem culpa ou vergonha. De alguém perguntar se eu estou bem, pastor, não estou bem não. Ou de na igreja, um amigo, eu não estou bem não. Às vezes o pessoal gosta, né, de jogar o culto para cima, né? Eu me permito, depois vocês podem me esfolar depois aí, né? De jogar o culto para cima e falar, vocês estão bem, vocês estão felizes, vocês estão não sei o quê. Não estou não. Não estou não, estou numa miséria, cara. Eu estou sem dinheiro, não tenho como arrumar dinheiro. O casamento está tudo zoado. E eu não tenho vontade de levantar a mão para adorar. Eu deveria ter liberdade na igreja de demonstrar isso. Só que se eu começar a chorar aqui, alguém vai dizer, acho que o pastor está na lama, está no pecado, ele está chorando. E nós reprimimos um bando de mentirosos. Porque nós estamos cantando, louvando e devemos fazer isto. Porém, eu também deveria ter a liberdade de expressar que eu não estou bem. O Senhor está perto dos que têm o coração partido e salva os de espírito oprimido. Não é lindo? Ele é o Deus forte, grande, majestoso, Ele é o Deus, é o cara, né? Mas Ele gosta de estar perto de quem está sofrendo. Você está sofrendo essa noite? Não responda não. Mas talvez você esteja sofrendo. E sabe o que esse versículo diz para você? Que Deus está perto de você por causa desse sofrimento. Ele não está cuidando das estrelas, do cometa Halley, não está lá olhando as nebulosas e os buracos de minhoca do universo. Deus não pode estar mais perto de você do que Ele está agora, Ele está dentro de você. O salmista falava assim, de noite eu faço a minha cama nadar em lágrimas. Eu gosto tanto dos salmos. Minha cama nada em lágrimas de noite. Porque se você é um crente verdadeiro, se você é um crente que realmente tem tido a espiritualidade em Deus, você está sofrendo. Você está sofrendo. Há vários graus, há várias situações, mas a gente sofre. Porque este mundo é antagônico, contrário ao Espírito de Deus, que está dentro de você. Diz um texto, eu tenho até um estudo, que sabe eu trago a qualquer hora, dos 3 gemidos. E Paulo fala lá que a natureza geme. Já ouviu isso em Romanos? A natureza geme esperando a manifestação dos filhos de Deus. E ele fala assim, nós também gememos, esperando a volta do nosso Senhor. Quem geme está o quê? O Senhor está perto dos que têm o coração partido e salva os de espírito oprimido. Então o eu sentimental é afetado por suas experiências, por sua memória, pelos acontecimentos na sua vida. O eu intelectual é o nosso pensamento, a nossa mente. Muitas de nossas feridas se manifestam em crenças distorcidas sobre nós mesmos. Eu sou burro, eu sou feio, eu sou chato, ninguém gosta de mim, eu sou incompetente, eu não sou boa mãe, eu não sou bom pai, eu não sou bom filho. E você próprio vai se mutilando. Isso, gente, acontece com as pessoas. E acontece com gente crente também, com gente que tem Jesus. Alguns pastores pegam aquele texto, estou em Cristo e sou nova criatura em Cristo, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Ninguém pode dizer que a palavra de Deus não está dizendo isso, mas você precisa se apropriar do novo. Ele não vem do nada, as coisas novas. Então o nosso pensamento, muitas vezes as feridas se manifestam em crenças erradas que temos sobre nós mesmos, crenças erradas que temos sobre Deus e crenças erradas que temos sobre os outros. E isso acontece porque eu estou ferido.
Então, no meu visual, o mundo está negro, feio. Mas sou eu que estou vendo. É a minha maneira de ver. Porque eu fui afetado por coisas da minha vida. A cura exige a renovação da mente. Sabemos muito disso, né? A substituição de mentiras por verdades bíblicas. E não vos conformei com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu preciso da palavra de Deus. O Salmo 23, o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Ele me leva a pastos verdejantes, Ele me leva às águas tranquilas, Ele refresca a minha alma. E no vale da sombra da morte Ele está comigo. Ele me defende dos meus inimigos e me dá um banquete na frente dos meus inimigos. E sabe o que mais? Quando tudo passar, quando tudo terminar, eu vou morar na casa dele para sempre. Palavra de Deus. Palavra de Deus. É viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e com capacidade de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Palavra de Deus. E o meu intelectual precisa da palavra de Deus para mudar as crenças distorcidas que estão no meu coração. O eu da vontade é a parte que escolhe e que age. Você tem que tomar uma decisão sobre você mesmo essa noite. Você tem que escolher. Ou você vai continuar se rastejando, ou vai se levantar, porque Deus não tem filhos que rastejam. É fácil, é simples? Não, é impossível. Por isso eu preciso do Espírito Santo. Por isso Ele te deu um Espírito maravilhoso, para que você consiga levantar. Às vezes eu não consigo levantar sozinho, então eu preciso da igreja. É lindo, vou falar isso no final. Aí entra a igreja. O irmão que ora por mim, o irmão que me dá um abraço, o irmão que me manda um WhatsApp perguntando: como é que ficou? Como é que você está? Isso levanta a vida da gente, ou não? Vida de igreja. Igreja linda. Quando Deus pensou na igreja, Deus pensou numa coisa linda, uma nova sociedade que se importa com as pessoas, que nos importamos um com o outro, que eu acordo de noite lembrando de um irmão, que eu acordo de noite pensando: preciso entrar em contato com aquela pessoa. Linda a igreja, linda. Mas por causa das nossas feridas, dos nossos problemas, a igreja tem se tornado um monstro. E tem se transformado, de fato, mais numa ruína do que numa coisa boa. Por quê? Eu tenho que agir e tomar a decisão sobre mim mesmo. Traumas passados podem nos paralisar ou nos levar a tomar decisões ruins. Os livros de cura e libertação estão cheios de exemplos. O pai que falava para a filha, criança: você é suja, você é feia, você é burra. E a menina, a moça, virou uma prostituta. Ia virar o quê? Ia se tornar o quê? Com uma conversa de um pai louco desse. Ferida, magoada. E esses traumas a levaram a tomar decisões ruins na vida dela. Procurar relacionamentos ruins, tóxicos, com homens. A cura liberta a nossa vontade para agir em fé e obediência a Deus, em vez de sermos controlados pelo medo. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse espírito está dentro de você. Ele deu esse espírito para você. Pastor, eu não sinto, eu não vejo. Não é para sentir, meu amigo, é para acreditar. Porque este evangelho do sentir é um evangelho líquido. Porque os nossos sentimentos, eles sobem e descem. Nossos sentimentos mudam de acordo com as situações. E a minha fé não pode estar baseada em sentimentos. Tem que estar baseada no que Deus diz. E Deus disse o quê? Eu vos enviarei um outro consolador, um outro igual a mim. E ele estará para sempre com vocês e guiará vocês a toda a verdade. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, mas vocês receberem, vocês têm, está em vocês. Eu não sinto, eu não vejo, mas está em mim. E Ele pode me transformar e me tornar uma outra pessoa. O eu da vontade. Você decide, cara. A coisa mais poderosa do universo é o coração humano. Deus não toca no coração humano sem a sua permissão.
Já pensou nisso? Ele não vem em você se você não convidar, porque Ele te respeita. O Deus que move as estrelas, o Deus que ressuscita mortos, o Deus que não se pode olhar para Ele, o seu rosto brilha como o sol, seus olhos são chamas de fogo, o Deus que tem tudo, não toca no seu coração se você não pedir. E a vontade é sua, você que tem que ter a vontade, porque você não tem um espírito covarde dentro de você, você tem um espírito equilibrado, corajoso. Estão comigo? O eu espiritual é a parte que se relaciona com Deus. As feridas podem nos fazer sentir indignos de seu amor. Eu sou tão ruim, pastor Bruno, eu sou tão ruim, eu sou uma besta, eu sou uma coisa horrorosa, como é que Deus vai me amar? Como é que Deus tem condição de me amar? Eu faço umas coisas sujas, eu penso umas coisas sujas, e nós começamos a jogar o que eu penso em Deus. Não pense em Deus assim não põe isso aí nele não. Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho. Por que Ele deu seu Filho? Porque Ele quer que você seja filho. Ele quer que você seja uma outra pessoa. Então, o eu espiritual, as feridas que nós recebemos, podem nos fazer sentir indignos do amor dEle, ou que Ele está decepcionado conosco. E aí nem conseguimos orar, Deus não, Deus vai, eu tenho até vergonha de falar com Deus. É bom ter vergonha, mas se você ficar nisso, a sua vida vai paralisar. Tem vários textos, um texto que diz que aproximemo-nos do trono da graça, para recebermos graça em tempo oportuno. Sabe o que é graça? O favor imerecido. Deus te deu a salvação, você não merecia. Deus te deu a vida, você não merecia. Porque Ele é o Deus da graça. Ele gosta de dar, Ele dá, independente de quem você é, independente do que você fez. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Deus da graça. Então eu começo a pensar, eu estou cheio de buraco na minha vida, cheio de feridas. Não, Deus não me ama, Deus está decepcionado comigo, Deus não vai aceitar, Deus não gosta de mim, como é que Deus pode gostar? Eu tenho tanto ódio de mim mesmo, que eu acho que Deus também tem. E a graça é que Ele nunca vai ter raiva de você. Deus nunca vai te odiar, cara. Isso não está nele, isso não faz parte dele. Não é lindo? A cura restaura um relacionamento íntimo e honesto com o Criador. Do filho que erra, sim. Irmãos, Deus sabe do que nós somos feitos. O Salmo 103 diz, Ele sabe que nós somos pó. E cuidado com o que eu vou falar, né? Interprete bem. Deus não quer pecador, Ele sabe que você peca. Ele sabe que eu peco, Ele sabe que eu sou. O que Ele quer é que eu me arrependa. Quando a gente se torna pai ou mãe, eu sempre digo isso, né? Especialmente quando você tem crianças pequenas, criança pequena emburrada, né? Quer dormir e ficar chorando. Mas por que não dorme? Em vez de ficar chorando, dorme logo. Que negócio chato. Aí, criança pequena está terminando o peito da mãe lá, o leitinho da mãe, tem que comer comidinha sólida. Aí você dá comidinha, não gospe. Gospe a comida, não gosta. Como é que cara chato? Come comida, pô. Só que aquela criança sou eu. E Deus é aquele que está me dando a comida na boca. E eu estou cuspindo. Eu sou aquele que está chorando. E Deus vai lá como a mãe que acalenta o seu filho, me abraça e me leva a dormir e me ajudar. Porque eu não sei o que é bom para mim, mas Deus sabe o que é. Filipenses nos lembra que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e sentimentos em Cristo Jesus. É uma evidência de um coração curado. Precisamos de cura, irmãos, precisamos de cura. E lamentavelmente, por tantas coisas que fazemos na igreja, nós falamos pouco sobre essas coisas. E ministramos pouco sobre essas coisas, porque ministrar sobre isso, falar sobre dá muito trabalho. Mas nós temos que puxar o freio de mão e tratar disso para os nossos irmãos. Quando eu falo dessas coisas, eu fico em casa orando, Senhor, mas eu falar disso para essas pessoas,
Eu devia sentar e ouvir esses negócios aí. Eu não sei por que Deus me põe aqui, cara. Porque era eu que devia estar ouvindo. A beleza da igreja de Jesus, de Deus, é que Ele quer que você não se esconda. Não se esconda dEle. Porque Ele tem amor suficiente para te perdoar, para te curar, para te transformar. Como a mãe que levanta lá 3 horas da manhã e vai lá pegar o bebê e vai dar o mamazinho, e o bebê acorda 3, 4, 5 vezes. A minha filha está com um bebê de 8 meses agora. No começo a gente ia lá, ela estava que nem um zumbi andando assim. Carinha acordou a noite inteira. Mas a mamãe está lá. Deus é muito melhor que uma mãe. E eu preciso dele. Gente, o caminho para a cura, o papel de Deus é a nossa responsabilidade. A cura interior é um processo divino, é um processo. Durante muitos anos nesse país, eu não sei como é que estão as igrejas agora, o pastor levantava a mão, o povo já punha a cabeça embaixo para receber a unção e ser curado na hora. Isso não existe. Tem milagres? Tem. Mas a cura da alma é um processo. No geral, ela é um processo de crescimento, é uma escada com degraus. Então, é um processo divino e é um processo que exige o nosso envolvimento. E existem alguns passos. No crescimento espiritual, na cura espiritual, eu tenho que dar o passo, eu tenho que decidir, eu tenho que ir para cima. A espiritualidade não vem do nada, não vem de eu andar junto com o pastor, não vem de eu frequentar muito culto só. Eu tenho que dar um passo, e é esse passo que Deus está esperando que muitos de nós tenhamos. Primeiro passo, reconhecimento e confissão. Eu tenho que ir diante de Deus e me esconder de Deus, e dizer para Deus o que eu sou e o que eu sinto. E talvez o que eu sou e o que eu sinto está doendo tanto, que eu preciso de alguém para me ouvir. Alguém da igreja. Não precisa ser o pastor. Um irmão crente fiel, uma irmã crente fiel. E Deus chamar alguém e falar: eu estou mal, eu estou quebrado, tomei decisões erradas. O primeiro passo, o Alcoólicos Anônimos tem aqueles 12 passos, né? E quando se lida com viciados, uma coisa vital para a libertação de um viciado é ele admitir: eu sou um viciado. Eu sou um viciado. E hoje, só hoje, eu não vou falar a vida inteira, só hoje eu não vou beber. Então, é vital para mim e para você que a gente reconheça o que a gente tem. Às vezes a gente não sabe quem a gente é. Às vezes precisa alguém de fora falar quem a gente é. Às vezes o marido e a esposa são as pessoas ideais para isso. É que às vezes não falam por causa de conflitos. Mas aí fica chocando um ovo de serpente dentro de casa. O primeiro passo é ser honesto sobre as nossas feridas. Reconhecer a dor e a mágoa do passado e confessar a Deus como isso nos afetou. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda. Não há coisa que Deus não possa perdoar. Não há coisa que Ele não esteja disposto a perdoar. Esse é o Deus que nós servimos. O outro passo para a cura é perdão. E aqui, cara, complicou. Esse negócio é muito chato. O perdão de Deus é a base de cura. E é vital que perdoemos também aqueles que nos feriram. O perdão é um ato de vontade, não um sentimento. Eu não perdoo se eu tenho vontade de perdoar. Eu perdoo porque eu preciso de libertação. E eu preciso perdoar. E quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Não é opção, é uma ação. Já contei minha história aqui algumas vezes, não vou ficar me repetindo, né? Eu estou velho, mas não estou tão velho assim de ficar repetindo as coisas, mas a idade chega e começa a acontecer umas coisas assim, né?
Mas eu já contei algumas vezes aqui, eu fui pastor 27 anos, quase 30 anos na mesma igreja. Eu preguei 27 anos, no mesmo púlpito. Eu tive um grande privilégio. Deus me abençoou demais, gente, demais. E até recente me convidavam para pregar lá ainda. Mas depois de 27 anos lá, por vários motivos, a história é muito comprida, e dá muito livro, muita lágrima, muita coisa. No final, eu cansado, já fiquei doente, eu tive síndrome do pânico, tive uma confusão, e meu rendimento, minha performance diminuiu. Eu sei que eu fui traído, fui exposto, fui humilhado, fizeram de tudo comigo. Depois de quase 30 anos lá, eu saí arrebentado, eu e minha mulher saímos arrebentados daquele ministério. Arrebentados pela ingratidão, pela traição, pela inveja, pela mentira. E eu saí, gente, eu e minha mulher, né? Saímos arrebentados, eu saí enlouquecido e fomos caminhando. Foi passando um tempo, eu falei, eu vou procurar um ministério, eu vou falar com alguém. E nós tínhamos alguns contatos e eu fui convidado para ser professor em João Pessoa, na Paraíba, no seminário de missões. E eu larguei a minha mulher aqui e fui para João Pessoa. Porque se eu não fizesse isso, eu ia enlouquecer. Que eu tinha que ficar longe de todo mundo, entende? Eu não queria ouvir um telefonema, eu não queria ouvir alguém vir me defender, não queria vir nada, eu estava enlouquecido. E fui para lá, trabalhei 11 meses lá, dei aula num seminário que nem louco, gostaram de mim, me amaram, né? Como vocês me amam também, me amaram, gostaram das aulas e tal, né? E foi um sucesso, e ninguém nunca lá soube por que eu estava lá. Mas todos os dias de manhã, quando eu fazia meu devocional, eu declarava o meu perdão para todas as pessoas que me destruíram. E citava por nome cada uma delas. Eu tinha vontade de matar. Minha vontade era matar. Mas eu era crente já o suficientemente velho para saber que eu não podia guardar mágoa. Eu não podia. Eu sabia que se eu guardasse aquela mágoa, eu ia enlouquecer. Durante 11 meses que eu estive lá, dando aula, sozinho, deixei minha mulher aqui, meu filho, para casar. E eu declarava perdão todos os dias. Todos os dias. Eu tinha vontade? Não. Eu tinha ódio. Eu tinha tristeza. Eu tinha decepção. Eu tinha dor, mas eu falei, eu vou perdoar. E diante de Deus, eu falei, Deus, eu perdoo tal pessoa, aquele, aquela e aquele eu perdoo. No final de 11 meses, eu queria morar lá, ficar por lá, não deu certo. Mas no final daquele período, eu voltei para São Paulo. E voltei curado. Porque Deus se encarregou de curar meu coração. Eu não esqueci o que me fizeram. Gente, perdoar não é uma amnésia espiritual. Se você perdoou, você esquece. Você nunca esquece a ferida que te fizeram. Mas você perdoou, sabe quando você sabe que você perdoou? Quando você lembra e não dói mais. Hoje eu falo disso livremente, não dói mais. Mas é um processo que você tem que participar, você tem que tomar decisão, você tem que declarar perdão, hoje, amanhã e depois de amanhã e depois, por 11 meses ou um ano, ou seja, quanto tempo for, até que o Espírito atue no seu coração, e você vai se lembrar das pessoas e não vai mais ter tristeza, nem dor, nem mágoa, e sai liberto, porque Deus é poderoso para fazer isso. Quando estiverdes orando, perdoai. Se tendes alguma coisa contra alguém, declare perdão, declare em voz alta. Declare em voz alta. Esses são os passos para a cura. Renovação da mente. Gente, a cura envolve substituir os pensamentos negativos e as mentiras por verdades. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu preciso da Bíblia, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso da palavra. Eu falei do Salmo 23. O Salmo 103 diz que o Senhor não nos trata como nós merecemos. E o Senhor perdoa todas as nossas ofensas. Salmos, hein?
Então eu preciso colocar a Bíblia na minha cabeça, no meu coração, e repetir a Bíblia para mim mesmo, ter um processo de leitura, e ler, e guardar, e decorar. E Deus, na sua sabedoria, vai se encarregar de te transformar. É um processo, é uma escada. Para alguns é uma escada difícil, para alguns é uma escada às vezes insuportável, mas a graça para você. Então você precisa redescobrir a graça. A graça de Deus é o motor da cura. Não somos curados por mérito, mas por essa graça que nos ama incondicionalmente. Aceite essa graça que permite liberar você de toda vergonha. Deus não é acusador, não é pisador. Jesus falou assim: no meu ministério eu não vou pisar no pavio que está apagando, e não vou quebrar a cana que já está quebrada. Já ouviu isso? É lindo essa parte da Bíblia. Porque o ministério do Senhor, do Salvador, é de cura, de restauração. Se você já está quebrado, você acha que Ele vai te quebrar mais? Não. Ele não vai apagar o pavio que já está apagando. Não vai pisar em cima. Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E nós temos o lindo papel da comunidade. A igreja tem que criar isto. A cura não acontece em isolamento. Quando você está quebrado, arrebentado, a pior coisa que você tem é se isolar, mas é a primeira coisa que fazemos. É como você já martelou o dedo, já cortou a faca. Faz um tempo atrás, estava lavando a louça na minha casa lá, fui passar a esponja assim, idiotão, né? Fui passar a esponja numa faca, passei bem no corte da faca. E abri o dedo de fora. E aí o que você faz? Você protege, não é? E o ferido emocional é assim, ele se protege. Ele se fecha. Ninguém pode saber. Não quero que ninguém saiba, não quero que ninguém ouça. E a pior coisa que você faz, porque isso vai virar um monstro dentro de você, vai acabar com a sua vida. Por isso o lindo papel da igreja, de eu ter uma pessoa na igreja onde eu possa contar a minha dor. Aquela pessoa talvez não tenha solução para a minha dor, mas ele vai orar comigo, vai orar por mim e vai perguntar por mim durante um período de vida. A igreja é linda, gente. A igreja é linda. Deus planejou uma coisa linda. É nós que estragamos. Então a igreja como corpo de Cristo é o lugar onde podemos encontrar apoio, encorajamento e o amor de Deus manifestado através de muitas pessoas. Se andarmos na luz como Ele está na luz, nós temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. São passos que eu preciso tomar. Sou eu que decido, gente. Sou eu que decido. Então, antes de orar por vocês, a Igreja Relevância está embrionário, mas quer ter um ministério chamado Reset. É a palavra da tecnologia, né? Um reinício, um recomeço. O Reset o que é? O Reset acredita que por meio da ação poderosa do Espírito Santo e da palavra de Deus, é possível alcançar as áreas mais profundas do coração humano. Desde o início da vida, cada um de nós constrói sua história com experiências boas e ruins. A Bíblia, no entanto, mostra que podemos e devemos buscar respostas que transformem nossa saúde emocional. Como diz João 8,32, a verdade liberta. Essa verdade nos leva a experimentar a vida plena que Jesus prometeu. Gente, vida plena não é vida sem luta, não é vida sem conflito, não é vida com batalha, é uma vida que ultrapassa as dificuldades, como aquele homem que nós mostramos lá no começo. No processo do reset, a Bíblia oferece princípios essenciais que não podem ser ignorados. É esse conteúdo que o reset deseja compartilhar por meio de estudos bíblicos e momentos de ministração em grupo e sempre guiados pelo toque amoroso do Espírito Santo. Para vivermos essa vida abundante, precisamos encarar nossas realidades e buscarmos transformação, com dedicação, tempo, esforço e oração. No próximo sábado, nós vamos ter um dia inteiro aqui dessa ministração no Reset. Um grupo de pessoas está disposto a passar o dia orando com você, das 8 da manhã às 6 da tarde.
olhando para alguns princípios da Escritura, reabrindo, não há nada de novo, reabrindo a Escritura e ministrando ao nosso coração. E nessa busca de esforço, Deus se manifesta. Então, Relevância está querendo começar isso, é muito embrionário, já tivemos alguns, e queremos reeditar. Não fizemos isso aqui antes porque não tínhamos espaço. Hoje, Deus nos deu prédio novo, e temos espaço para fazer. Então, eu não sei se temos vagas ainda, mas lá no corredor, lá no nosso balcão, você pode ver se tem vaga. Nós podemos ministrar só até 30 pessoas. Quem de fato tem esse dom, essa ministração, é a minha esposa, mas tem gente que vem orar com a gente. O pastor Ivan da Barra Funda, a pastora Débora virão também. E teremos intercessores nossos aqui. E queremos passar o dia orando por suas mágoas, por seus vínculos, para que a igreja seja forte. Irmãos, a igreja só vai evangelizar, só vai ganhar as almas, só vai ser forte se os crentes forem curados. E essas bagunças todas nos deixam doentes. Então feche seus olhos, por favor. Eu quero orar por você hoje, agora. Não posso deixar de orar por você. Porque Deus tem o poder de mudar. E nós acreditamos que Jesus está aqui. Porque se 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estou entre eles. Então eu não sei como está a sua vida, mas o Senhor sabe como você está. E se você, nesta noite, entendeu o que eu disse, o que eu li, os versículos da Bíblia, eu quero orar por você de maneira especial. Então eu queria que você, se você está nessa coisa que você sentiu, você entendeu que você precisa de uma oração hoje, não lá só no sábado, hoje. Eu peço que todos estão orando, peço que todos fechem seus olhos e investiguem seu coração, investigue a sua vida aí, deixa os outros agora, o negócio é você e Deus. Mas se você precisa de uma oração hoje, a respeito destas coisas, eu peço que você fique em pé, aonde você está, não precisa vir à frente. Mas levantando, eu vou ver que você está pedindo oração.